Sejam bem-vindos ao terceiro Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Eu sou Diego Oba e este artigo, inscrito no eixo temático Patrimônio Histórico, Temporalidade e Intervenções, é parte da minha dissertação em andamento sobre as colônias agrícolas japonesas no início do século XX no estado de São Paulo, sob orientação da professora doutora Marta Nokibara, junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp, campus de Bauru. Processo de colonização oficial do governo paulista, a partir do período republicano, se deu através da criação de núcleos coloniais em diversas regiões do estado ligados à cafeicultura. A mão de obra estrangeira era de diferentes nacionalidades, mas em 1908 uma foi peculiar: os japoneses. Ao invés de instalarem-se nos núcleos, a primeira leva de imigrantes japoneses foi para 6 grandes fazendas de café. O presente artigo tem como objetivo resgatar a história sobre a vinda desses imigrantes, os acordos firmados entre o governo japonês, paulista e os fazendeiros, as primeiras impressões na hospedaria dos imigrantes, a localização das fazendas e a sua ligação com as ferrovias, e as dificuldades de adaptação e fugas, bem como aquelas fazendas onde houve maior aceite por parte dos japoneses. Dos nossos objetivos, mais do que dados estatísticos ou de ordem econômica, comparativa em relação aos núcleos coloniais, o presente artigo pretende responder a questões colocadas acima, procurando resgatar a história cultural que envolve a vinda e a permanência desses primeiros imigrantes japoneses no Brasil, rumo às fazendas para onde foram agenciados como mão de obra para as lavouras de café. Para traçar esse percurso, o presente texto utiliza-se de fontes documentais, como o relatório da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo de 1908, bem como artigos e livros de outros estudiosos sobre o tema, que incluem os relatos dos próprios imigrantes, que traduzem com alguns detalhes a particularidade do imigrante japonês. Para abordar o início da imigração japonesa no Brasil, a gente vai enfatizar a postura do Japão no cenário mundial, conforme aponta Motoyama. Era o período final da Era Meiji, uma fase dramática da história do Japão. Esse crescer espantosamente em menos de meio século, vivendo experiências contraditórias. Mantiveram com muito sacrifício a sua independência e naquele momento histórico tenta se firmar no cenário mundial com um capitalismo agressivo em confronto com as grandes potências ocidentais. Nesse período, o Japão do príncipe Mutsuhito, que mais tarde passaria a ser conhecido como esse imperador Meiji, enfrentava uma grande crise de explosão demográfica em seus centros urbanos, impulsionada principalmente pelo desemprego daqueles que viviam no campo desde os tempos feudais. Naquele momento, a população de camponeses, que até então era desprovida de mobilidade social, buscou neste êxodo urbano uma tentativa de sobrevivência e de novas oportunidades em face à nova realidade comercial advinda da abertura dos portos japoneses ao mundo. Dessa maneira, o país buscou aliviar essa concentração populacional urbana de suas províncias em um projeto migratório já iniciado anteriormente em outros países, reflexo dessa necessidade de supervisão. Na dispersão de seus colonos pelo mundo, em 1896, o governo japonês cria a Lei de Proteção aos Imigrantes, instituindo uma série de premissas que buscavam salvaguardar o seu povo. A partir das medidas adotadas com a Lei de Proteção aos Imigrantes, o governo japonês passa a realizar a supervisão dos contratos de imigração do seu país, agindo diretamente nas tratativas com os países receptores. Em relação ao Brasil, a concretização do envio da primeira leva somente se deu posteriormente a uma primeira tentativa frustrada de inserção, em 1897, a qual foi cancelada pelo próprio governo japonês após a análise das condições apresentadas no que tange à crise que assolou o mercado cafeeiro até o ano de 1906.
Falando agora sobre o navio Kassato Maru, é certo que esse icônico navio, né, hoje conhecido por ser o primeiro a realizar essa perigosa empreitada de trazer essa primeira leva de imigrantes japoneses para o Brasil, na ocasião, no ano de 1908, ele já possuía 8 anos de serviços prestados. Uma vez que esse navio foi encomendado em 1900 ao estaleiro de William Richardson, em Newcastle, no Reino Unido. E ele foi comprado por russos e posteriormente ele foi tomado por japoneses. O navio, nascido Potosí, foi rebatizado de Kazan. 5 anos depois, em uma batalha com os japoneses, os russos, derrotados, decidiram não deixar a embarcação para os inimigos e afundaram antes de fugir. O Japão, porém, resgatou e consertou o navio. Depois, a embarcação foi incorporada à Marinha Imperial. Para nós, os brasileiros, o seu papel mais importante foi o de trazer os primeiros imigrantes japoneses ao país em 1908, iniciando assim oficialmente o processo de colonização entre o Japão e o Brasil. Conforme a gente pode observar nessa figura, relativo ao itinerário do navio Kassato Maru, até que se desse o seu desembarque no Porto de Santos, no dia 18 de junho de 1908, a sua jornada foi iniciada aproximadamente 52 dias antes que se fosse cumprido esse trajeto por completo, realizando assim duas paradas, a primeira em Singapura, na República de Singapura, e a segunda na cidade do Cabo, na África do Sul. A chegada no Brasil, no dia 18 de junho de 1908, se deu com 733 passageiros, sendo estes sob contrato, mais 48 passageiros avulsos, num total de 781 pessoas. Esse navio ele foi fretado, né, pela Companhia Imperial de Colonização, para que fosse cumprido esse contrato com a primeira leva de imigrantes japoneses para o Brasil. Segundo Odair Paiva, a política oficial de colonização do estado de São Paulo, por meio da sua Secretaria de Agricultura, se deu com a criação de núcleos coloniais em diversas regiões do estado e ligados sempre à cafeicultura. Além da criação desses núcleos, o termo que caracteriza, segundo Paiva, a colonização oficial do governo, podemos observar a iniciativa de várias empresas que, por sua vez, deram origem a colônias de diferentes etnias, que tinham por finalidade a implantação no estado de uma massa de pequenos proprietários de terra dispostos a reproduzir um modelo de vida camponês que não fosse atrelado aos cafeicultores. Conforme aponta o relatório de agricultura de 1908, já neste ano o governo paulista deixou de investir na criação de novos núcleos, procurando acomodar os imigrantes, exceto esses japoneses, nas colônias já criadas anteriormente. Em meio a essa dinâmica de ocupação do território paulista, a colonização realizada pelo imigrante japonês em terras brasileiras foi consequência de duas políticas imigratórias que tinham em comum a necessidade de ambos os países, o Brasil e o Japão, em se posicionar perante as nações de destaque no continente europeu. O governo brasileiro representava os interesses da oligarquia cafeira paulista, que constantemente reclamava da falta de braços para sua lavoura cafeira em franca expansão no início de 1900. O governo brasileiro ainda necessitava de uma política efetiva de povoamento para o seu vasto território nacional. É nesse contexto que justificou-se a vinda dos primeiros imigrantes japoneses não para os núcleos coloniais do Estado, mas como mão de obra para grandes cafeicultores. Assim, a imigração japonesa no Brasil teve oficialmente o seu início no dia 18 de junho de 1908, com a chegada do navio a vapor Kassato Maru ao Porto de Santos. Falando um pouco agora sobre a estada dos japoneses na hospedaria de imigrantes do estado de São Paulo,
Apesar de oficialmente eles terem chegado em Santos no dia 18 de junho de 1908, eles só puderam desembarcar do navio no dia seguinte. E já nas primeiras horas, dado o desembarque desses passageiros, o processo natural de movimentação desse contingente foi através da malha ferroviária paulista, que estava em franca expansão pelo estado. Foi uma viagem de mais de 3 horas do Porto de Santos até a hospedaria em São Paulo. A paisagem do percurso certamente permitiu momentos de contemplação da paisagem para aqueles cidadãos até então confinados por quase 2 meses ao mar, aumentando ainda mais as esperanças em relação ao processo de migração iniciado. Apesar do espetáculo da natureza presenciado por esses então pioneiros, agora o cenário real de previsões é outro, uma vez que as conclusões sobre os rendimentos da lavoura do café foram embasados naquilo que o senhor Rio Mizuno, representante e presidente da Companhia Imperial de Migração, pôde observar nos cafezais em uma grata passagem em anos anterior ao Brasil. Apesar de toda a expectativa gerada pela Companhia Imperial de Imigração a esses imigrantes pioneiros, a produção preterida para as plantações de café do interior paulista não se cumpriu em 1908, iniciando de certa forma um processo de declínio das plantações até então exploradas no interior. Chegando à hospedaria de imigrantes, os colonos foram recepcionados pelo diretor, seus funcionários e por 5 intérpretes japoneses que, a partir daquele momento, passaram a dar assistência aos agrupamentos que foram formados à medida que se identificavam a fazenda de destino de cada imigrante. De acordo com reportagem do jornal Correio Paulistano, o nível de organização e limpeza dos japoneses impressionavam a direção da hospedaria. De acordo com relatos de funcionários da alfândega, o comportamento exímio em ordem e limpeza do povo japonês no ato da fiscalização de suas bagagens nada se assemelhava ao identificado até agora entre os europeus, que por sua vez levavam consigo trouxas de roupa suja e poucos utensílios de cozinha. Disse ainda que nenhum sinistro ocorreu durante a fiscalização rotineira. No entanto, o único episódio, no mínimo intrigante, foi quando fiscais se depararam com cerca de 12 armações para a criação de bicho da seda. Segundo exposto, nenhuma das explicações oferecidas aos agentes alfandegários foi suficiente para elucidar as indagações levantadas, visto que a prática da sericicultura ainda era incipiente no Brasil. Apesar das impressões serem positivas em relação ao comportamento exemplar durante a estadia dos japoneses na hospedaria, certamente o clima que pairava no ar era de certa forma tenso, visto que os contratos de trabalho para os fazendas em seus termos de compromisso eram assinados no próprio local da hospedaria dos imigrantes. Os primeiros imigrantes foram enviados em grupos a 6 grandes fazendas. Por grandes fazendas compreendia-se propriedades de vastas áreas, com mais de 1 milhão de cafeeiros. Nelas trabalhavam centenas de famílias de imigrantes estrangeiros ou de brasileiros, considerados colonos. Esses constituíam a mão de obra posta diretamente a serviço da produção de café, que era o sustentáculo da economia brasileira. É importante a gente frisar que esses latifundiários, donos dessas fazendas, ocupavam posição de destaque no cenário político do país e influenciavam muitas vezes as tratativas relacionadas ao recebimento destes trabalhadores, uma vez que grande parte da cadeia produtiva da lavoura do café, até pouco tempo, era servida pela mão de obra escrava, resultando assim em inúmeros casos de conflitos provenientes das relações patronais ora estabelecidas. O mapa a seguir localiza os municípios atuais onde estavam locadas ou parcialmente locadas as 6 fazendas de destino da primeira leva de imigrantes japoneses no Brasil, que serão expostos a seguir. O mapa utiliza como base um mapa da Secretaria da Agricultura de 1908, em que indica os núcleos coloniais existentes e os núcleos em projeto, referente ao ano de 1908, que é o ano da vinda desses imigrantes japoneses.
Por esse mapa é possível visualizar que grande concentração de japoneses dessa primeira leva situou-se na região nordeste do estado, próximo aos municípios de Ribeirão Preto, já em direção a um território considerado pela própria cartografia da época como uma zona de pouco conhecimento. A primeira propriedade a receber os imigrantes japoneses, no dia 27 de junho de 1908, foi a Fazenda Canaã. A estação que servia essa fazenda era a Estação Canaã da linha Mogiana e estava aproximadamente a 40 quilômetros da cidade de Ribeirão Preto. Era um total de 155 pessoas divididas em 24 famílias vindas da província de Okinawa. O intérprete designado ao acompanhamento das famílias foi o Sr. Akira Mine. No dia 2 de outubro daquele mesmo ano, o intérprete Akira aciona os representantes da Companhia Imperial solicitando apoio visto à fuga de 31 pessoas. O processo de fuga dos imigrantes, reivindicando melhores condições e rendimentos, foi de certa forma generalizado entre as demais fazendas, fruto das perseguições sofridas pelos imigrantes por parte dos capangas dos fazendeiros. Esses capangas funcionavam como uma polícia extrajudicial, intervindo nas situações de revoltas e fuga dessas famílias. A fazenda foi a Fazenda Floresta, de propriedade do Dr. Godofredo da Fonseca. Essa foi a segunda fazenda a receber um grupo de 173 pessoas divididas em 24 famílias da província de Okinawa. A Fazenda Floresta era servida pela estação Itu, estrada de ferro ituana, onde hoje está localizada a cidade de Itu, a 106 quilômetros de São Paulo. O intérprete designado ao acompanhamento dessas famílias foi o Sr. Motonao Ono. De acordo com os relatos dos imigrantes, eles ingressaram na fazenda amparados por um contrato de 6 meses e, apesar da safra abundante, muitos também se iludindo com o ganho fácil de recursos em outros locais, decidiram abandonar a fazenda. A Fazenda São Martinho era servida pela estação Martinho Prado, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, onde hoje está a cidade de Pradópolis. Desde 1948, a fazenda deu lugar à usina São Martinho. No dia 28 de junho de 1908, a Companhia Agrícola Fazenda São Martinho recebe 101 japoneses divididos em 27 famílias da província de Kagoshima. O intérprete designado ao acompanhamento das famílias foi o Sr. Teijiro Suzuki. 2 meses depois, houve uma paralisação entre os imigrantes japoneses, os quais alegavam que não haviam recebido seu salário até então. Por parte da Fazenda São Martinho, a paralisação da minoria de trabalhadores japoneses poderia trazer maiores implicações no que tange a incitação a rebeliões aos demais colonos que lá se encontravam. Um total de 500 famílias divididas entre italianos, espanhóis, alemães e chineses, contra as 25 famílias japonesas que aderiram à paralisação. Como medida punitiva e exemplar, os administradores da fazenda ponderaram sobre sua decisão inicial, que era de expulsar todos os imigrantes japoneses, e acabaram por expulsar somente os líderes da paralisação, num total de 7 famílias. A Fazenda Guatapará era servida pela estação Guatapará, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ficava entre Ribeirão Preto e Araraquara. A fazenda era de propriedade da dona Albertina Prado e Filhos e recebeu no dia 28 de julho 88 japoneses, sendo 23 famílias das províncias de Nagoshima, Kochi e Niigata. O intérprete designado ao acompanhamento das famílias foi o Sr. Unpei Hirano. Esse teve um papel fundamental no desdobramento dos acontecimentos na fazenda e, devido ao seu bom relacionamento junto aos seus compatriotas, interveio diretamente numa tentativa de fuga, expulsando de antemão os envolvidos no caso. Além desse episódio, o seu Hirano foi importantíssimo na negociação para a aquisição de bens de consumo pelos colonos instalados nessa fazenda, criando uma espécie de cooperativa de compras, estabelecendo um novo modelo que viria a extinguir as tratativas abusivas, pelo menos na Fazenda Guatapará, praticadas pelo armazém da propriedade até então.
É importante a gente frisar que a Fazenda Guatapará era uma grande propriedade que contava com uma área de 9.000 alqueires. Eram 2.100.000 pés de café, onde residiam inúmeros colonos de outras nacionalidades. Essa fazenda se destacava entre as demais, uma vez que, graças ao empenho do intérprete, o Senhor Irano, os colonos viviam em relativa tranquilidade, e ainda que de maneira aquém almejada, eles puderam prosperar, permanecendo por vários anos como funcionários dessa fazenda na lavoura de café. No dia 29 de junho de 1908, dirigiram-se para a Companhia Agrícola Fazenda Dumont 210 pessoas no total de 52 famílias de Fukushima, Kumamoto, Hiroshima, Miyagi e Tóquio. O intérprete designado ao acompanhamento das famílias foi o Sr. Junosuke Kato. A Fazenda Dumont era uma fazenda eh, altamente produtiva, mas ainda que ela tivesse um passado glorioso que apontasse para ótimas safras com elevada produção, ela foi a única do conjunto das 6 fazendas que, após negociações entre os seus administradores e os representantes dos imigrantes japoneses, passados 56 dias, teve a retirada total dos recém-chegados representantes da Terra do Sol Nascente. Como motivo dessa retirada dos trabalhadores foram as condições de trabalho e as árvores de café já cinquentenárias que não proporcionaram o rendimento esperado por esses imigrantes. Esses imigrantes, de maneira enérgica, trataram de levar seu descontentamento aos representantes da Companhia Imperial de Imigração, exigindo alternativas para a situação em que se encontravam. Essas famílias foram novamente levadas para a hospedaria de imigrantes em São Paulo e dali, por intervenção da Secretaria do Trabalho do Estado, uma parte foi remanejada para outras fazendas, outra parte ficou na cidade de São Paulo e outros ainda rumaram com destino à Argentina. A Fazenda Dumont ficava na Estação Dumont da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, a 23 quilômetros de Ribeirão Preto. A fazenda, na década de 1930, deu lugar à cidade de Dumont. A Fazenda Sobrado foi a última fazenda a receber esses imigrantes japoneses da primeira leva, e ela era servida pela estação 13 de Maio, da linha da estrada de ferro Sorocabana, e zona que tinha como centro a cidade de São Manuel, a 288 quilômetros da capital paulista. Ela recebeu no dia 6 de julho de 1908 um total de 49 pessoas divididas em 15 famílias das províncias de Yamaguchi e Aichi. A fazenda era de propriedade do Dr. Francisco Antônio de Souza Queiroz, conhecido como Barão de Souza Queiroz, um dos maiores produtores de café da sua época e também um dos maiores entusiastas pela colonização, pelo recebimento de imigrantes em suas propriedades. O intérprete designado ao acompanhamento das famílias foi o Sr. Takashi Nihei, e de maneira contrária às outras fazendas que receberam esses imigrantes da primeira leva, entendeu-se como desnecessária a presença de um intérprete, de um interventor. Conta-se que muitos dos imigrantes retirantes que passaram pela fazenda Dumont vieram a se instalar posteriormente na fazenda Sobrado, de forma espontânea e juntamente com os demais japoneses chegados também em 1908. Os contornos adotados pela imigração japonesa no território brasileiro, mais precisamente no estado paulista, não foi mero acaso ou uma política sem planejamento. Havia pelas empresas colonizadoras uma previsão de rentabilidade que agradava aos empresários, aos políticos e os homens posicionados nas decisões de grandes negócios e os acordos entre as nações. A mão de obra por encomenda era distribuída pelo mundo de acordo com as oportunidades diplomáticas e de mercado, e há de se dizer
que o seu movimento variava nos delicados períodos de guerras e de crises das lavouras em voga. É certo que o projetado no campo político e administrativo logisticamente também veio a se cumprir, e dessa maneira os colonos foram distribuídos pelas fazendas e o modo de acolhimento ou absorção dessa nova mão de obra não logrou o sucesso que se esperava. Assim, mesmo com todas as dificuldades e desilusões, esse modelo de colonização baseado no fornecimento de mão de obra imigrante japonês é repetido com o envio de uma segunda remessa em 28 de junho de 1910. De maneira semelhante aos chegados em 1908, esses trabalhadores também são enviados como mão de obra para 17 fazendas, dentre estas, 3 remanescentes da primeira leva, que foram as fazendas Guatapará, a São Martinho e a Sobrado. Finalizo aqui a apresentação do nosso artigo e espero que vocês tenham gostado, e dessa maneira nos convidamos a fazer a leitura do artigo completo publicado. Muito obrigado.